Quando li um poema, né, na minha juventude, né, curiosamente, o meu ambiente ali, ele era basicamente um ambiente negro. Minha família veio do Nordeste, né? Então eu ficava na fronteira entre um dever nordestino e um dever negro ali, né? Que tinha uma certa força lá. A gente chegou a ter um baile de charme em Olaria, que não fez sucesso fora, mas fez muito sucesso dentro. E essa era a cena que eu vivia, né? E quando eu comecei um ativismo, né, político e tal, eu tinha esse viés da questão racial como algo que eu trazia. Em mim, um poema emparedado do Cruz de Souza foi um poema que me marcou, porque o poeta negro, imagina, né, no século XIX ainda, né, se a gente acha que hoje é racista, imagina naquela época, recém-saídos da escravidão. E ele fala desse emparedamento, né, de que ele tenta andar, de que ele tenta ir para frente, mas na frente dele tem um muro de intolerância, opressão, atrás tem um muro de ódio, rancor, etc. Do lado também, do outro lado também. Então, né, o cara fica ali emparedado e o nosso trabalho é um pouco de quebrar essas paredes, né? Tanto no ponto de vista social, racial, etc. e tal, quanto no ponto de vista territorial. Por isso que é muito importante, Bruno, ter esses acontecimentos aqui, porque eles não aconteçam só no centro, né? Mas é importante ter no centro também, porque circular a cidade é fundamental, né? Uma das propostas nossas, quando a gente criou em 2012 um projeto de formação de novos escritores, e eu vou te falar assim, tem uns caras hoje que fazem até um certo sucesso, né? O Gessé Andarilho, que é por sinal daqui de Antares, começou na FLUP, a Ana Paula Lisboa hoje escreve no Globo, né? Ela é da Maré, mas começou na FLUP, né? O primeiro texto dela foi lá. A Yasmin Tainá, que amanhã está lançando o segundo filme dela, dentro do nosso evento, com o Mano Brown e o Lilian Thuram, também começou, né, o texto que ela filmou e que fez sucesso. Todo mundo convidado desde já. Sei que você já tinha convidado, Bruno. Não, é muita coisa. Né? Depois eu falo no final, então. E aí, assim, mas nada me dá mais orgulho, né, do trabalho que eu faço de encontrar em lugares como esse a Maria Inês, a Yolanda e a Lindaci, né? Porque eu lembro, né, eu nunca vou esquecer, a gente ganhou o prêmio em Londres, ganhou o prêmio Faz Diferença do Globo, a gente já trouxe, né, para a FLUP, hoje alguém estava falando da FLUP, falando do Luiz Rufato, que foi no Alemão, no outro evento estava na Feira Literária de Caxias agora, né? E lá estavam falando da FLUP, que foi o Luiz Rufato e tal, e foram muitos outros. Né? Semana retrasada a gente estava com o Zé Eduardo Avalusa. Vai embora? Tá? Agora, nada me tira da cabeça, uma imagem mais vívida que eu tenho foi quando Maria Inês e Lindaci conversaram conosco que elas queriam sair, porque essa cena, se for pra mim, diz que eu não tô, tá, Maria Inês? Depois eu ligo de volta, nem se for do vaso. E aí ela queria sair porque não se achava, né, que aquilo ali fosse um espaço para ela, a literatura é uma coisa difícil, inalcançável, e a gente falou, não, que isso, não diga isso. Pelo contrário, né? A literatura é para qualquer um que tem histórias para contar, e vocês têm muita história para contar. Infelizmente, isso foi em 2012, né, bem no comecinho, né, Marinês? E ela ficou, e hoje é uma das grandes ativistas de literatura na cidade, está escrevendo cada vez melhor e elas estão se lançando. E outro dia, a Lindaci foi elogiada pelo Carlito Azevedo, olha só, que é um dos maiores poetas vivos da língua portuguesa hoje, né? Então, é muito bom ver que essa coisa não é só discurso, né? Não é só vir aqui, vamos fazer o mundo melhor, né? Vamos trabalhar. É de que, de fato, há um trabalho nesse sentido e ele realmente tem consequências, né? Então, eu acho que a gente está, embora estejamos animados, seja bom que estejamos animados, a gente está muito longe, né, de chegar perto sequer do que seria, né, um mundo menos hostil, menos complicado do que esse. Né? Basta ver que enquanto a gente está aqui em um evento lindo, bacana, com pessoas maravilhosas, existem pessoas no Facebook celebrando o massacre de Orlando, né? Que claras, né, manifestações homofóbicas, assim, que há de pior no mundo e de um jeito mais cruel possível, né, que é tirar a vida das pessoas. Então é um mundo difícil, complicado, né? A gente não tem governo hoje, vivemos num governo ilegítimo, né, independente do que se achava de quem estava antes, mas esse que está agora é ilegítimo, é um governo que não atende a nenhuma aspiração e o pior,
sequer reconhece os avanços que houve, né, nos últimos anos, né? Então, é muito importante esse acúmulo de energias, porque a FLUP, na verdade, ela não tem importância nenhuma se ela não existir no mundo e que ela faça sentido, né? Então, é fundamental que a gente, além de fazer a nossa parada, muito legal, fazer um evento bonito, brilhoso e que tem pretensões internacionais, mas o mais importante é que ele seja possível de ser replicado e compartilhado, né? Então, a alma da FLUP, eu acho que está nessa possibilidade da partilha, e da partilha de um sensível que ainda é muito minoritário, né? Mas ele, ao mesmo tempo, é muito forte, né? Porque você sente, quando essas coisas acontecem, né? Quando alguém comete atentados contra você, porque percebe que a sua voz está começando a chegar a algum lugar, né? Alguém que, logo que eu cheguei ali, falava de um poema, né, de que aqui não começou agora. Teve antes indígenas, teve os negros escravizados que chegaram e tal. E ao longo da história, sempre se tentou silenciar essas vozes de alguma maneira, né? O apagamento das marcas pode ser tanto por você não falar daquilo, né? Aquilo, Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que simplesmente desaparece na história, ou por você apagar a marca racial, como é o caso do Machado de Assis, né? Que não é reconhecido globalmente como um escritor negro, né? Só a militância reconhece como tal. Mas é fundamental esse reconhecimento, porque você passa a entender que não é agora que tem coisas interessantes, fortes e produtivas acontecendo. Sempre houve, né? Outro poeta que me ilumina muito nesse sentido é o Luiz Gama, né? Porque é um cara que nasceu livre, foi vendido pelo próprio pai como escravo para o cara conseguir uma grana, e enveredou pela poesia e pelo direito, e através do ativismo dele, porque ele sequer podia se formar, né? Mas mesmo assim ele estudou e conseguiu libertar durante a vida dele 500 negros da escravidão só com conhecimento jurídico. Então esse cara mostra duas coisas. A poesia é legal, um caminho interessante, né? Não durante muito tempo a gente deixou construir um lugar para a poesia que era um lugar duplamente complicado.